Olá, amigos! Estamos começando agora mais um programa Destaque Social. Hoje, com a presença do vereador pelo PT, José Antônio Fernandes Paiva, que vai falar para a gente alguns assuntos relevantes sobre Piracicaba e região. Obrigada, Paiva, pela sua presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço, é um prazer revê-la e aos amigos aqui da TV Opinião, do Lions, que sempre dão essa oportunidade para que a gente dialogue um pouquinho mais com a cidade e a região. Paiva, o senhor tem um projeto contra a construção da barragem de Santa Maria da Serra. Ao seu ver, não existem então benefícios para Piracicaba e região com a construção dessa barragem? Olha, Luciana, nós tivemos uma série de problemas levantados, desde os estudos de impacto ambiental contratados pelo governo do estado. As empresas que montaram o trabalho, os dados não convergem e chegam até a haver divergência nos dados. Há uma extinção de espécies, é um ataque ao meio ambiente local, não há uma viabilidade econômica para o empreendimento, embora o investimento fosse de mais de 1 bilhão e 500 milhões, o ramo ferroviário seria mais viável do que o hidroviário. Você já tem um assoreamento em todo o trajeto que antecede a barragem de Santa Maria da Serra e teria também de Santa Maria da Serra até Quiondinhas também um assoreamento que poderia provocar a mais contínuas das enchentes do Piracicaba nesses bairros, vindo num remanso de ondinhas, podendo chegar até aqui perto da Nova Piracicaba. Então, todos esses indicadores contrários ao empreendimento fizeram com que o empreendimento não se iniciasse do ano de 2014 e nós já entramos com um requerimento pedindo para a CETESB encaminhar o relatório de impacto ambiental para que o GAEMA possa fazer uma avaliação e não tenha necessidade de acabarmos com o Pantanal Paulista, que é o Pantanal do Tanquã. Por quê? Não tem viabilidade econômica, tem forte impacto ambiental e ainda pode causar prejuízo a toda essa região de Santa Maria da Serra até aqui Piracicaba, porque quando você tem um processo de diminuição da velocidade da água, você tem um processo da contaminação mais fluente e você tem um processo de infiltração nas camadas, podendo atingir inclusive os aquíferos. No caso das águas de São Pedro, que são águas sulfurosas extremamente importantes do ponto de vista medicinal, e também o próprio aquífero Guarani, que acaba sofrendo intervenção, e uma intervenção danosa, porque a água que vai estar estancada, repousando com menos velocidade, ela é muito rica em poluentes químicos que estão depositados ao longo desse trajeto. O senhor está pedindo também que haja um desassoreamento da hidrovia. Está impedindo a navegação no local? Já temos, inclusive, portos paralisados em função de não haver esse desassoreamento. Inclusive, nós alertávamos isso nas audiências públicas, que o dinheiro disponível pelo governo federal e o governo estadual deveria melhorar a hidrovia de Santa Maria da Serra, passando por Araçatuba, Andradina, até chegar no Mato Grosso. Ali está havendo necessidade de reflorestamento, de mudar as pontes hoje, elas não permitem a passagem das barcaças necessárias, elas sendo duplas, elas são só caminho de forma unitária, do ponto de vista de uma fileira só, e há necessidade de se ampliar a largura para passar e aumentar a tonelagem de carga que seja transportada nessa hidrovia. No entanto, isso não foi feito e há necessidade de investir nesse trajeto que já existe de hidrovia. Esses 40 e poucos quilômetros que são de Santa Maria da Serra a Piracicaba não iriam resolver o problema da hidrovia, não melhoram a capacidade de transporte de grãos ou outros produtos e ainda tem forte impacto ao meio ambiente e a toda a nossa região. Só interessa para especuladores imobiliários e as empresas que estarão fazendo. Para a população, não interessa, e as empresas que estão no entorno eles chamam de empreendimento múltiplo, mas nós chamamos de barragem de Santa Maria da Serra, elas não declararam paixão pelo empreendimento a ponto de migrar a sua descarga de produtos pela hidrovia. Pelo contrário, ainda trabalham com a melhoria das rodovias e a implantação do ramal ferroviário. Então, na verdade,
por questão mesmo de preservação do meio ambiente, que o senhor propõe a construção de ferrovias, é isso? Fundamentalmente, preservação do meio ambiente e também a otimização de recursos, porque sai mais barato, né, e não tem impacto no meio ambiente. Nós temos um grave problema, vereador, de falta d'água, nós estamos tendo, né? Em todo o estado e também pode ser refletido aqui em Piracicaba. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Olha, nós apresentamos agora, Luciana, na discussão da Lei do Orçamento Anual, uma proposta de investimento de em torno de 7 milhões de reais para combater as perdas físicas de Piracicaba. O que é para o nosso ouvinte estar entendendo? Hoje nós captamos 100 litros de água, tratamos esses 100 litros de água, a hora que nós devolvemos, até ele chegar na casa da Luciana, nós perdemos 50 litros de água de perdas físicas. Ou seja, metade da água que você capta, trata, a hora que você sai na rede de distribuição hoje do SEMAI, você tem essa perda física da rede, que é uma rede antiga e que precisa ser reconstituída. Então hoje nós pagamos pela coleta, pelo tratamento e pela distribuição de uma água que não chega na sua casa. Então, e temos que combater porque hoje nós temos um pouco de tranquilidade porque captamos do rio Corumbataí. No entanto, todos os municípios que antecedem a nossa captação também vão passar por problemas de recursos hídricos e poderão desviar para se abastecer. E nós teremos lá, a médio prazo, problemas de abastecimento no Corumbataí. Então, toda medida que a gente puder tomar para combater a perda física, para preservar os mananciais que nós temos hoje, muitas nascentes no entorno de Piracicaba, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, esses projetos de preservar e presentear aos produtores rurais que preservem as nascentes, para nós continuarmos abastecendo daqui a 10 anos das nascentes, não precisarmos mais captar do Corumbataí, é extremamente importante e é nisso que nós apostamos, principalmente no ano de 2014, fazendo os debates, né, ouvindo bastante o GAEMA, a Procuradoria do Estado tem sido muito parceira na discussão dos recursos hídricos e combatendo a irresponsabilidade planejatória do governo do Estado de São Paulo, que esqueceu esse planejamento de abastecimento com os recursos hídricos e ainda vem com uma punição agora para a macro-região de Campinas, do ponto de vista de diminuir a vazão para a bacia, permanecendo a região da metropolitana de São Paulo com Cantareira quase que intocável, diminuindo a captação para a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então Piracicaba tem que ficar atenta, não pode descansar, tem que fazer um grande plano de educação ambiental para que as pessoas preservem também o que nós temos de água, fiscalizem, se autofiscalizem o consumo, tanto, né, do ponto de vista residencial como industrial, para que possamos ter água em abundância. Embora Piracicaba, no dia que eu estou falando aqui com vocês, nós temos hoje 4 bairros reclamando de falta de água. O que é? É a rede física que está danificada. Os 8 anos do governo Barjas, mais os anos do governo Gabriel Ferrato, foram insuficientes para que eles realizassem obras que você não coloca placa, ou seja, aquelas que você coloca, faz debaixo da terra para preservar, né, a qualidade do serviço. E hoje o Serviço Municipal de Água e Esgoto, né, é um serviço quase que sucateado do ponto de vista de tratamento e distribuição de água, em função de não ter um planejamento executado a médio prazo durante o governo Barjas e o governo Gabriel Ferrato. Como você disse, é uma questão muito importante também a educação da população e dos produtores rurais, né? Não tenha dúvida, isso é indispensável. Só que algumas pessoas têm me procurado, Luciana, eu tenho dito o seguinte: olha, tudo bem, vamos educar a população, mas o maior mal educado nesse processo foi o poder público, que deixou por esses 8 anos do governo Barjas e mais os 2 anos do governo Gabriel Ferrato, nós não combatemos as perdas físicas. Se eu estou perdendo 50% da água que eu trato por culpa do poder público, como é que eu posso cobrar, né, a dona Maria porque ela está lavando a calçada naquela manhã? Então eu vou educá-la para que ela não lave 3 vezes por semana, mas eu tenho que ter o poder público fazendo o controle das perdas físicas. Então fazer lição de casa é indispensável e é uma boa política de responsabilidade social. Certo, lembrando que esse não é um programa partidário, então as portas estão abertas, a bancada também à disposição para receber o senhor Barjas Negri e também o prefeito Gabriel Ferrato. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, vereador, falar sobre um assunto também muito importante aqui para a nossa região, para Piracicaba, o Hospital Regional.
A gente sabe que pela segunda vez consecutiva parou, né, o edital de licitação. Houve problemas no edital de licitação. Ao seu ver, é importante a construção do hospital regional para Piracicaba? Não, hoje se torna uma irresponsabilidade passível de punição judicial não concluir. Acho que a construção dele poderia ser rediscutida. Nós poderíamos até ter investido nos hospitais que nós já temos, né, ampliar a sua capacidade, ou temos o hospital municipal. O hospital regional, da forma que está concebida, foi um crime eleitoral cometido em Piracicaba, porque vendeu a ideia para a população, Luciana, que nós teríamos um hospital para atender as demandas de Piracicaba. E não é verdade, porque nós fizemos uma audiência pública e ficou determinado isso. O município já fez a doação ao governo do estado de São Paulo. A gestão não vai ser do governo municipal, poderá ser uma parceria público-privada ou poderá ser contratada uma empresa para fazer a gestão do hospital regional. O hospital regional, ele não vai receber como a Santa Casa recebe, a pessoa se acidentou na rua, chega lá, será atendida. Não. Tem uma central de vagas regulada pelo estado de São Paulo para determinar quem é que vai e quem é que não vai para o hospital regional. Então, essa concepção foi passada equivocadamente, até propositalmente na época, para dar a ideia que o governo municipal estava resolvendo o problema da saúde com o atendimento curativo, quando o grande investimento deve ser no preventivo. E é isso que hoje o Dr. Pedro Mello tem tentado fazer, inverter essa lógica, só que já estava lá. Você já tinha desapropriado, você já tinha iniciado a construção, uma construção que havia uma previsão de gastarmos 60 milhões de reais, já está indo para 100 milhões de reais e sem a conclusão. O mais grave é que, mesmo depois de doado para o governo do estado de São Paulo, agora o governo municipal quer gastar mais 18 milhões em mais uma licitação para concluir o hospital. E nós temos debatido, não, esses 18 milhões têm que ficar aqui para a rede de atenção primária, preventiva, programa de saúde da família, unidade básica de saúde e até unidade de pronto atendimento. Não enviar para o hospital, porque aqui inverte-se a lógica. Em todo o país, o Estado financia o município. Aqui o município que financia o Estado. Nós vamos doar 18 milhões para o Estado, enquanto que é inverso. O orçamento do Estado de São Paulo hoje, para não ter nada, tem 200 bilhões de reais. O nosso orçamento para o ano que vem é de 1 bilhão e 400. Então, a diferença, né? Então, essas vezes que você até fez uma ressalva bastante oportuna, né? Que não dá para partidarizar todas as discussões, mas a gente não entende o porquê que você precisa doar 18 milhões para o Estado, se o Estado é detentor de um orçamento muito maior do que o nosso, e nós mandamos o ICMS para São Paulo e volta pequena parcela. Nós estamos discutindo até no Parlamento Regional, um fato novo, né? De ter um fundo compensatório dos gastos que o município tem com responsabilidades que seriam do Estado de São Paulo. Então, o Hospital Regional é hoje indispensável que se conclua, porém, não com recursos da Prefeitura Municipal de Piracicaba, é com recursos do governo estadual. Como não fizeram a parceria devida diante do que você tem hoje de orientação, de acordo, para executar a obra, para implementar o hospital com o governo federal, hoje o governo federal ele só pode colocar aqui os equipamentos, porque ele não participou do processo de discussão da construção, então não foi cadastrado. E hoje, se não tiver cadastrado o sistema de convênio, não adianta mais dar tapinha na costa em Brasília. Acabou aquela época dos acordos, né? Da acordo das ambulâncias, do processo sanguessuga, dos genéricos. Então isso, para inibir esse processo corruptivo, uma série de medidas estão sendo adotadas pelos mais diferentes órgãos, né? Não se relaciona apenas a um governo, mas para inibir isso. Então hoje precisamos acabar o hospital regional. A quem? Né? Quem sabe amanhã, que vai estar aqui encharqueada, né? Dizer ao governador, governador, precisa concluir aquele hospital regional, porque ele vai atender 27 municípios, mais de 1.500.000 habitantes, mas não será atendido prioritariamente o município piracicabano, que continuará indo para as unidades de pronto atendimento, unidade básica de saúde e atendido pelo programa de saúde da família e por esses 25 médicos cubanos que têm revolucionado o atendimento de atenção primária hoje nos programas de saúde da família e unidade básica de saúde. Obrigada, Paiva. Nós vamos agora a um minuto de intervalo e voltamos daqui a pouco. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça.
A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Estamos recebendo hoje no programa Destaque Social o vereador do PT, Paiva. Paiva, o senhor entrou com um requerimento, né, questionando a questão das multas de Zona Azul. Como é que está essa questão hoje? Olha, nós captamos em nosso gabinete uma denúncia de que a maioria da população vem pagando regularmente estacionamento rotativo no município de Piracicaba. No entanto, uma minoria não pagava, recebia o talão amarelo e destruía esse talão amarelo e não tinha nenhuma punição prevista na lei. Toda vez que você não contribui, não paga, né, você tem uma multa por não ter contribuído com o sistema rotativo. E ao fazermos o requerimento, deixamos a dúvida para eles se era verdade que hoje apenas 60% das pessoas que são notificadas pagam e 40% não pagam. Quando nós estávamos no meio desse caminho de aguardando, ainda não recebemos a resposta, chegou uma denúncia mais contundente ao Ministério Público de uma pessoa que já tinha 90 papelotes amarelos, né, e não tinham sido multados. E aí desnudou um sistema que quem é que pode efetuar a multa do sistema rotativo de estacionamento? Só pode ser o agente de trânsito. As meninas não podem fazer a multa, elas podem indicar, né, a infração à legislação, mas a multa tem que ser feita pelo agente de trânsito. Então, deve aumentar substancialmente a quantidade de multas. Por quê? Porque não estavam sendo feitas multas e as pessoas começaram a se aproveitar desse mecanismo para usar, diferentemente que eu e que você que pagamos o estacionamento rotativo, não pagavam o estacionamento rotativo, está tendo um tratamento desigual. Se confirmado isso, poderá ter sérios problemas, inclusive para o Executivo, porque a renúncia de receita significa até crime de improbidade, que poderá o Ministério Público exigir do Poder Público Municipal ou rompimento do contrato, e acaba com o estacionamento rotativo, que eu acho que não seria uma boa. Estacionamento rotativo, se ele for rotativo, é bom. Mas tem, como diz o caipira, né, tem muita água para rolar por baixo da ponte, ainda com o sistema do estacionamento rotativo, mas mais importante, né, nós precisamos acelerar o processo de cobrança, que Piracicaba não se transforme numa cidade fabricante de multas, né? É incrível locais no município que exigem que você tenha uma velocidade de 40 km, outros de 50 km, e ali a maior incidência de multas são nos radares. E agora, nas duas entradas da cidade, aqui na SP-304 e na Piracicaba-São Pedro, a quantidade de radares também colocados além do necessário, né, para inibir os acidentes. Quantos acidentes têm ocorrido, né? Tem passarela. Então, outros mecanismos de proteção são mais importantes do que simplesmente os mecanismos de arrecadação com multas. Toda a região aqui de Piracicaba realmente aumentou muito, né, os radares, né, nas rodovias, nas estradas. A pista que vai para São Pedro, a Luiz de Queiroz, todas estão com radares e antes elas não tinham, né? E torna um processo até, né, estranho de por que tantos, né? E isso tem afetado bastante os nossos munícipes, né? Se você não tem o pedágio, mas cria a indústria da música, vai punir da mesma forma. O senhor também fez um requerimento pedindo explicações sobre problemas na estrutura, na nova parte ali do Shopping Piracicaba. Confere essa informação? Há risco de desabamento ali, vereador? Eu quero não quero acreditar que tenha, não. E como chegou a apreensão, né? E o que a gente fez pedindo para urgente o Executivo fazer uma cobrança ao shopping, né? E foi inclusive sugerido que o CREA também o fizesse, para dar uma tranquilizada. Porque como estavam havendo deslocamentos, estralos, treinamentos de funcionários para um plano de evasão, né? Teve uma chuva que danificou parte
do piso dos estacionamentos, né? Então isso deixou uma apreensão. E é uma responsabilidade nossa, né? A gente não faz política para agradar as pessoas, mas para ter a responsabilidade de proteger os munícipes que nos pagam para estar no parlamento. E a gente fez o requerimento para dizer assim, vocês têm um estudo de que não existe problema, pode ir tranquilamente. Nós ainda não recebemos a resposta, né? A direção do shopping fez 2 intervenções via imprensa, mas que não pode ser considerada como oficiais. Eu quero documento dizendo que está tudo em ordem, não tem problema nenhum, porque eu também acho que, quero acreditar que não tenha problema, que seria muito ruim se tivesse a responsabilidade da construtora, de quem inaugurou, seria muito grande, mas eu quero acreditar que não. Não posso afirmar porque não tenho documentos para isso e é por isso que pedi que me mande os documentos que comprovam que não há nenhum problema de estrutura no shopping Piracicaba. O senhor participou do movimento Pula Catraca. Esse movimento é importante para os usuários do transporte coletivo hoje? Mostrou, o CNL desnudou um pouco o transporte coletivo. Nós mostramos que a planilha estava errada, eles falavam que não. O Bajas, há poucos dias de deixar o governo, ele deixou um decreto, né, aumentando o preço das passagens. E não teve reunião do comitê gestor. Fabricaram depois, né, um procedimento que havia reunião, mas os nossos representantes pelo menos não estiveram presentes no movimento sindical. Foi feito um grande movimento, ao final do movimento reduziu a passagem para os estudantes e para os trabalhadores e meses depois, né, na gestão já do Gabriel Ferrato, o Gabriel voltou a reduzir as passagens porque a planilha estava errada. Nós sempre dissemos que estava errada. Mas o Pula Catraca teve um outro papel importante de fazer a discussão na conferência da cidade, que nós precisamos discutir o subsídio ao transporte coletivo aqui no município. Toda vez que se subsidia o transporte, você reduz a passagem, chegando à beira da gratuidade, e você faz com que as pessoas usem mais o coletivo, desafogue o uso individual aqui em Piracicaba do veículo, que o uso individual está deixando o trânsito caótico. Nós precisamos melhorar a qualidade, diminuir o custo do transporte coletivo, aumentar o número de viagens, né, para que os passageiros optem por um transporte de qualidade a preço baixo. Isso é resultado do Pula Catraca, que foi um movimento de rua, acho que o maior movimento de rua que já teve nos últimos 10 anos aqui em Piracicaba, né, pela quantidade de pessoas envolvidas e pela quantidade de dias em que o movimento durou. Agora, Paiva, conta um pouquinho pra gente, né? Como foi a sua experiência como candidato a deputado federal? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Você tem um processo da democracia em que discutiam 2 grandes projetos no país. E nós, né, não nos ativemos a fazer a discussão do meu projeto pessoal, que era ser candidato a deputado federal, mas de defender o projeto da presidenta Dilma. E isso foi importante porque num debate numa cidade como a nossa, que tem uma gestão já de 2 governos, indo para o 3º governo do PSDB, você tem toda uma dificuldade de fazer esse debate. Mas o debate saiu vencedor, são 50 mil votos, né, conquistados para o projeto e são 10 mil votos conquistados para a candidatura pessoal, e significando 3,7% da votação que nós tínhamos tido como vereador, mas muito gratificante de você fazer um debate desse projeto. Esse projeto é maravilhoso. Piracicaba nunca recebeu tantos recursos do governo federal como recebeu no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E são 52 milhões para a mobilidade urbana, são hoje, né, obras que nós vamos construir um centro esportivo e recreativo para desporto de base de 3 milhões e 500 milhões de reais. Nós vamos já estamos reformando o estádio Barão da Serra Negra. Foram, né, Piracicaba 1, 2 e 3 condomínios do Minha Casa Minha Vida. E o mais interessante é que a gente aumenta o contato com a população, de saber a demanda. A eleição para vereador é uma eleição muito difícil. Agora, para deputado, você tem todo um outro chamamento. O que é lamentável ainda é que nós deixemos que mais votos saiam para candidatos que não têm, né, uma militância diária aqui com a cidade de Piracicaba, e pior ainda é que por essa escolha indevida ou democrática, mas lamentável, por candidatos que não são aqui da cidade, nós deixamos eleger um deputado federal que há muito tempo nós deixávamos e não ficávamos sem. Então nós não tivemos nenhum candidato eleito, isso não é bom. A estadual nós tivemos eleito, mas a federal não tivemos nenhum. Mas eu recomendo, porque a democracia, embora ainda ela não seja qualitativa, ela é quantitativa, mas é o melhor sistema que nós temos ainda para regular demandas sociais e ações do poder público.
O senhor também será candidato à presidência da Câmara de Vereadores? Articulamos um grupo, né? Eu, o vereador Paulo Camolese, o vereador Laércio Trevisan, o vereador Dirceu, o vereador Chico Almeida, e nós estamos trabalhando com a ideia da independência do parlamento. Hoje, a Constituição prevê já a independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E às vezes aqui no município se confunde o legislativo com o executivo. Por mais capacidade e comprometimento que estejam todos os meus colegas vereadores, mas nas votações, né, às vezes as ordens vêm para ser cumpridas sem o debate do conteúdo das matérias que estão. Então, nós defendemos a independência do parlamento, né? Eu me coloco como candidato a presidente, o companheiro Paulo Camolese como vice-presidente, o companheiro Dirceu, né, que foi candidato a deputado estadual também, como primeiro secretário, o companheiro Chico Almeida como segundo secretário, e o companheiro Trevisan, ele está na interlocução do grupo, porque como ele tinha uma proposta de evitar a reeleição na mesa, então ele se comprometeu de não ser candidato. E estamos discutindo, quer dizer, quem aceitar essa ideia de transparência no parlamento, alterar as audiências públicas que forem possíveis no período da noite, retirar aquela divisória de vidro que separa os parlamentares do público que visita a Câmara, né? Rediscutir as diretorias internas da Câmara, quem que vai para fazer o quê, né? Se você pode pôr, de repente, nós já tínhamos criticado lá atrás uma vez, colocar um engenheiro para cuidar do departamento de comunicação, né? Então, discutir comunicação, TV Câmara, discutir departamento de comunicação, discutir cerimonial, discutir o legislativo, discutir o financeiro, discutir o conjunto dos departamentos hoje que compõem a Câmara e como é que eles devem ser preenchidos. Se é no momento da disputa eleitoral que você escolhe o diretor ou se você vai qualificar um pouco. Nós temos ótimos funcionários da Câmara e às vezes se sentem desmotivados porque caem pessoas de paraquedas e dentro da estrutura, que é uma estrutura extremamente ótima para trabalhar. Então dá para fazer muita coisa e nós vamos colocar o nome à disposição sim. Então fazendo esse debate. Gostaríamos muito que pudéssemos fazer o debate entre os candidatos para cada um apresentar o projeto de vocês, né? Olha, nós queremos essa alternância de poder, nós queremos essa evolução, e nós precisamos rever a Câmara hoje, né? Ela é feita de mais uma obra pequena, mais uma obra pequena, mais uma obra pequena, acoplando, e nós temos que ter um espaço que ele privilegie hoje o que você tem hoje de administração do poder público, né? É a aplicação dos recursos. Nós somos contra ficar devolvendo recursos para a prefeitura. Se você devolve é porque você não planejou direito, você pediu mais do que você tinha capacidade de gastar. E hoje tem muitas coisas na Câmara que precisam ser feitas e que não estão sendo feitas. Melhorar a comunicação da Câmara com a comunidade, né? Isso é indispensável. O que nós estamos fazendo aqui hoje, por uma concessão da TV Opinião, dos companheiros do Lions, né, de a gente estar publicizando ações políticas, é extremamente importante. Isso, né, a gente não consegue dimensionar aqui agora no momento que nós estamos conversando, mas, né, pessoas com a visão que tem, os companheiros do Lions, que têm visão internacional, sabem qual é o papel da comunicação no processo de educação da população. E para nós, quanto mais povo educado tiver, menos possibilidade de errar na política nós vamos ter. Com certeza. Paiva, infelizmente a conversa está muito boa, mas a gente estourou aí no tempo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua grata participação. Eu quero agradecer a toda a equipe, é importante estar sempre aqui na TV Opinião, né? E colocar o nosso mandato à disposição daqueles que nos ouviram aqui, 3403-6517, 3403-6518, são os nossos telefones da Câmara dos Vereadores e nós temos o prazer de declarar não como uma autoridade do município, mas como um servidor público do município de Piracicaba e o papel de servir é o que a nossa equipe mais gosta de fazer. Muito obrigado a todos e um ótimo final de ano. O programa Destaque Social termina aqui. A gente se vê em breve.